Olá a todos. Quem estiver a fim de passar no concurso, no vestibular, ter um bom desempenho no Enem, seja bem-vindo ao Império dos Números. Vem com a gente, acompanhe esse vídeo e pegue as muitas dicas que vão ser passadas nesse e também nos próximos. Para hoje, a gente tem uma questão do ITA de 2024. Você sabe que o ITA tem peculiaridades na sua prova de matemática. Ela costuma ser um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, e às vezes também as questões não têm muita contextualização, são perguntas diretas, como é o caso dessa aqui que a gente tem. Considere o conjunto A dado por 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. Pergunta-se: qual é o menor n natural, tal que todo subconjunto de A com n elementos contenha pelo menos um par cujo produto seja 256. E aí vem as alternativas 5, 6, 7, 8 e 9. Para essa questão, como para todas as outras questões que a gente faz, é importantíssimo que a gente destaque as informações mais relevantes. Essencialmente, o que nos é dado e o que nos é pedido. E aqui eu destaque o conjunto A, propriamente dito, e o que se pergunta é: qual é o menor tamanho de conjunto vindo de A, subconjunto de A, tal que a gente tenha dois elementos que multiplicados deem 256. E quando a gente olha a questão dessa forma, pode ser que num primeiro momento o candidato ache que ele vai ter que fazer várias multiplicações, pegar todos esses elementos 2 a 2, sair multiplicando para ver o que dá 256 e então encontrar o padrão que é pedido. Então vai ser 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32 e assim vai dar um trabalhão danado. Mas a gente tem um jeito muito mais fácil de fazer isso. Observe que todos os elementos do conjunto A são potências de 2. Então, o que a gente pode fazer é reescrever o conjunto A dessa forma, representando as potências de 2 elevado a 0, 2 a 1, até 2 a 8. E a gente pode usar as propriedades das potências para facilitar a nossa vida. Você se lembra que para multiplicar potências de mesma base, a gente mantém a base e somos expoentes. Então, x elevado a vezes x elevado a b é o mesmo que x elevado a mais b. Para a nossa questão, nós precisamos de produtos que gerem 256 como resultado. 256, que é 2 à oitava, que é o mesmo que 2 elevado a 0 vezes 2 elevado a 8. Ou também 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 7, que é o mesmo que 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 6, que é o mesmo que 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Em todos esses casos, os expoentes somam 8. O que a gente quer, portanto, é que formem-se subconjuntos de A que tenham os 4 primeiros elementos de A e algum dos 4 últimos elementos de A. Pode ser a situação inversa também. Então a pergunta da questão passa a ser: qual é o menor tamanho de conjunto em que se garante que nós vamos ter um elemento daqui, desses azuis, e o seu associado aqui entre os verdes? Ou vai ter os elementos dos verdes associados a algum elemento favorável em azul. A primeira alternativa é 5. Então, vamos ver o que acontece com conjuntos de tamanho 5 extraídos de A. Note que pode acontecer a seguinte situação: você ter os 4 primeiros aqui, 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, e o 2 a quarta, que está lá no meio e no momento não nos favorece.
2 à quarta vezes 2 à quarta é 256 também, mas ele não vale para essa questão, porque não vamos repetir o elemento dentro de um conjunto. Dito isso, com n igual a 5, existe a possibilidade de termos um subconjunto que não atende às especificações, que não vai garantir lá dentro um par de elementos cujo produto dê 256. Basta um exemplo para a gente descartar a questão. Vamos pensar então em subconjuntos de tamanho 6. E veja só, a gente tem aqui uma ilustração, os 4 primeiros elementos de A, os elementos aqui do conjunto azul, o 2 à quarta, que atrapalhava na hipótese de 5 indivíduos, e aqui um 2 à quinta, pode ser. Mas se não for o 2 à quinta, seria o 2 à sexta, que também vale. Ou o 2 à sétima, que também vale. Ou o 2 à oitava, que também vale. Portanto, a gente consegue garantir que aqui, com seis elementos nos subconjuntos formados, haverá pelo menos um parzinho cujo produto seja 256. A gente não precisa apresentar todos os elementos, os possíveis subconjuntos de 6 elementos do conjunto A para provar a nossa resposta. A gente foi no caso mais extremo aqui, no pior caso, o caso mais difícil. Tem um parzinho só que dá 256. Está apresentado que dá. Vale o mesmo raciocínio, o mesmo resultado, se a gente usar, em vez de apresentar aqui os 4 elementos da parte azul do conjunto, se a gente apresentasse aqui os outros 4 elementos da parte final, né, os elementos da parte verde do conjunto. Daria o mesmo raciocínio. Portanto, com 6 elementos, a gente garante que haverá pelo menos um par cujo produto é 256. A gente tem aqui a alternativa B, 6, e você garantiu um ponto a mais na prova de uma forma inteligente, eficiente, sem perder tempo com muitas contas, sem muito perigo de errar. Essa é a nossa ideia quando vai resolver uma prova desse tipo. Diminuir a chance de erro usando processos realmente eficazes. Se você chegou até aqui, com certeza você achou o vídeo legal. Então aproveita, curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e comenta aí se você tem alguma dúvida, se você tem algum tipo de questão, algum tema que gostaria de ver por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.